Isso, pessoal, a gente chama de condições de contorno. São as condições de contorno do campo elétrico e as condições de contorno, que eu vou falar em seguida, do potencial elétrico. Então, são condições de contorno, tá? Imagina aqui que eu tenho uma superfície, uma distribuição superficial de carga. Por exemplo, o disco, que a gente falou aqui hoje, aquele disco, que a gente passava de baixo para cima do disco, atravessava o disco e tinha aquela descontinuidade do campo, né? E também do potencial. Apesar do potencial imediatamente abaixo e imediatamente acima ter o mesmo valor, tinha uma descontinuidade, né? Então, eu estou aqui passando de baixo para cima dessa superfície que tem densidade de carga sigma. Eu vou pegar aqui com vocês uma caixinha, né? Uma caixinha retangular aqui, que tem espessura epsilon, e essa caixinha, ela fica tanto acima, né? Até a região, ela pega a tampa dela de cima, pega a parte acima da superfície, e a parte de baixo da caixa pega a parte inferior à superfície, tá? Certo? Então, essa caixa pega uma região acima da superfície de densidade de carga sigma e uma região abaixo da densidade de superficial de carga sigma. Ou seja, essa caixa, ela está atravessando aquela nossa superfície com carga, né? Tá bom? Aí a gente vai usar aqui a lei de Gauss. Vamos fazer a lei de Gauss comigo? A lei de Gauss diz o seguinte, a lei de Gauss diz que a integral de fluxo, né, do campo elétrico, a integral E escalar dA, essa é a integral de superfície, né, é o fluxo elétrico, é igual a carga interna por epsilon zero. Isso aqui é a lei de Gauss. Eu vou ter um fluxo na tampa superior e eu tenho um fluxo na tampa inferior. Tá certo? Tá? Então, a gente tem dois fluxos aqui. Tá certo? O fluxo na tampa superior, ele é o campo, que é fora da superfície, multiplicado pela área. Eu vou chamar aqui, ó, deixa eu anotar aqui, pegar uma canetinha que vai ajudar. Essa área aqui que é A. Chama essa área aqui de A. Tá certo? Tá bom? Chama essa área de A. Quando a gente faz integral de superfície, a gente gosta muito de um vetor normal, não é isso? Né? Vetor normal, aquele vetor o quê? Perpendicular à superfície. Fora o vetor normal, ele aponta para cima. Tá? É o vetor normal fora. No entanto, na parte de baixo, que é o vetor normal, ele sempre aponta como referência para fora da superfície. Então, a esfera, o vetor normal, ele aponta para fora da esfera. Aqui na caixa, esse vetor normal vai apontar para baixo. Né? Quando a gente falava de fluxo, ali tem um produto escalar. O dA, na verdade, ele é nada mais é que quem? Que o vetor, o dA, o próprio dA, né? Multiplicado pelo vetor normal. Então, quando você faz o produto escalar do campo com esse dA, você tem que ver se o campo está no mesmo sentido dA ou no sentido oposto. Porque se tiver no mesmo sentido, o produto escalar do E com dA, ele dá positivo. Porque é aquele caso em que o ângulo entre eles é 0 grau. Aí o produto escalar dá o quê? O valor do campo, vezes o valor da área, vezes o cosseno de zero. Quando o campo e o elemento de área, o vetor elemento de área dA, são opostos, né? Na verdade, um está para cima, outro para baixo, como acontece aqui nessa superfície inferior. Quando eles estão em sentidos opostos, um aponta para cima, outro para baixo, aí aquele produto escalar que é o valor de um, o valor do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, é o cosseno de 180, o cosseno de 180 dá menos 1. Então, na verdade, esse produto escalar aqui acaba dando simplesmente um valor negativo menos 1, vai dar um valor negativo menos 1, vezes o valor do campo multiplicado pela área. Então, o fluxo elétrico nessa tampa vai ser o campo imediatamente fora da superfície multiplicado pela área, menos o campo imediatamente dentro, perpendicular à superfície, multiplicado pela área. Perceberam que eu não peguei um campo à superfície lateral, porque praticamente esse campo ele atravessa a área o quê? Perpendicularmente. Tá certo? Então, eu peguei exatamente as componentes perpendiculares do campo elétrico. Né? A carga interna que aparece do lado direito, essa carga interna é quem? É a densidade superficial de carga multiplicada por quem? Pela área. É isso, pela área epsilon zero. Tá? Então, aí, eu vou pegar o seguinte, vou simplificar aqui as áreas, e a gente acaba encontrando o seguinte, que o campo elétrico imediatamente fora da superfície, menos o campo elétrico imediatamente dentro, né, ou seja, abaixo da superfície, eles têm uma diferença entre eles, né, são campos elétricos, tem uma diferença, que vale o sigma por epsilon zero, ou seja, a densidade superficial de carga por epsilon zero, né, certo? Tá?
Já, se a gente pegar, ao invés de fazer integral de superfície, curioso, deixa eu guardar isso aí, eu vou comentar de novo, né? Vou voltar aqui. Vou voltar. Agora, vamos pegar, em vez de fazer integral de superfície, a gente fizesse integral de linha aqui, ó, no caminho fechado, ó. Isso é curioso, né? Certo? Tá? Então, aqui a gente não se preocupou com fluxo na lateral, mas, olha, vamos fazer integral de linha, porque, de repente, vai que tem um campo lateral, né? Vai que tem um campo lateral. Em condutores eletrostáticos, né, em equilíbrio eletrostático, esse campo lateral não tem, para falar a verdade. Porque se tiver um campo lateral na superfície de um condutor, esse campo lateral ele moveria as cargas. Então, muito, no caso da eletrostática, dificilmente a gente trabalha com campos laterais, né? Não faz sentido, porque um campo lateral ele moveria a carga na superfície. Então, vamos supor uma hipótese que tivesse esse campo lateral, tá certo? Suponha, né? Aí eu vou pegar aqui a integral de linha do campo elétrico. Já que o campo elétrico que a gente está trabalhando, ele é produzido por cargas em repouso, é um campo eletrostático, né? Resultado, a gente vai pegar aqui essa integral de linha, né? Certo? Eu vou pegar aqui um trecho que vai desse ponto para esse, tá? Aí eu venho aqui a fecha, o caminhão é um caminhão retângulo que a gente pegou aqui, não é isso, né? Tá certo? Tá? Assim que eu ter o campo fora apontando nesse sentido e o campo dentro apontando nesse sentido aqui. Quando você fizer a integral de linha, nota que você tem que pegar de novo o produto escalar de E com DL. Se o E e o DL, o caminho, tiver o mesmo sentido, claramente, o produto escalar é o campo vezes o caminho, que é o L. Deixa eu pegar aqui um tamanho L, né? Vetor de deslocamento teria total, valor total L aqui. Já aqui, ó, você está caminhando embaixo e o DL, ele aponta para a direita. Seria aqui, né? O DL aqui na parte de baixo, ele aponta para a direita. Então, quando você faz o produto escalar entre o campo e DL, aí acontece o quê? Que o ângulo entre eles é 180 graus. Aí vai ficar um produto escalar, vai dar menos 1, né? O cosseno de 180 vai dar menos 1. Aí vai ficar o campo vezes L mais um sinal de menos aqui, ó. Um sinal de menos. Perfeito, né? Aí eu vou fatorar o L, né? Ou dividido por L, e resultado. O campo imediatamente fora, paralelo à superfície, acaba sendo igual ao quê? O campo imediatamente dentro, paralelo à superfície. Então, na verdade, aqui, ó, o campo, se você trabalhar com campo eletrostático, na verdade, se existir um campo, né? Se existe um campo, na verdade, paralelo à superfície, a componente dele imediatamente dentro, né, tem que ser igual a componente dele imediatamente fora, tá certo? Né? Mas não se preocupe muito com isso, não, porque essa aqui a gente não vai usar em eletrostática, porque geralmente um campo uma componente paralela moveria as cargas. Então a gente não usa bastante em eletrostática. A gente usa mais essa aqui, ó. Né? O campo elétrico perpendicular à superfície é descontínuo e a descontinuidade dele vale sigma por epsilon zero. Esse sigma aqui, quem é esse sigma aqui, pessoal? Esse sigma, digamos que é para uma esfera, uma superfície esférica. Esse sigma vai ser quem? Qzão, por quanto? Um exemplo, né? 4 pi epsilon zero que R quadrado. Ou, epsilon não. Epa, apaga aqui. Deixa eu pegar a borracha. Opa, epsilon zero não. 4πr quadrado, isso. Né? 4πr quadrado. Tá lá o sigma, né? Então, se a gente substituir essa expressão de sigma aqui dentro, você vai ver que a descontinuidade do campo fora e do campo dentro é exatamente o Q por 4π epsilon zero. Aí sim, né? A descontinuidade seria Q por 4π epsilon zero R quadrado. Tá bom? Que é exatamente o seguinte. Lembra que dentro da esfera, da casca esférica, não tem campo, e imediatamente fora o campo é exatamente esse valor. Então, isso bate exatamente no exemplo da casca esférica. Tá? Vocês podem fazer para outros exemplos, eu recomendo fazer isso, testar isso lá para o disco, tá? Faça para o disco para testar, também vai bater. Então, essa coisa aqui da descontinuidade do campo está explicado. O campo elétrico é descontínuo, e a descontinuidade desse campo é proporcional ao quê? A densidade superficial de carga. Dá para combinar essas duas expressões, dá para fazer a combinação delas, na verdade, você vai ter o seguinte, ó, que o campo fora, resultado, combinando aqui o campo fora, né, sua componente paralela e perpendicular fora, menos o campo dentro, é igual a sigma por epsilon zero vezes um n chapéu, né, porque exatamente essa direção perpendicular é na direção n chapéu, né, é o vetor normal à superfície, tá? Fica claro isso aí, pessoal? Então, você tem a descontinuidade do campo, né, a descontinuidade do campo é igual a sigma por epsilon zero n chapéu. Vamos lá? Seguindo aqui. Estamos já acabando, né? Então, agora a gente tem a descontinuidade do
melhor, vamos ver, não a descontinuidade, vamos ver a continuidade, a condição de contorno do potencial. Será que ele é contínuo ou descontínuo? Vamos ver isso aqui agora, né? Se ele é contínuo ou descontínuo, perdão, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, uma integral de linha do campo elétrico quando eu vou de uma região imediatamente abaixo para uma região imediatamente acima, né? A DDP, né, que a gente tem, né? Que é o potencial fora menos o potencial dentro, é a integral de menos A até B de EdL, tá certo? É fácil observar o que aconteceria se você fizer o B tender a A. Se você fizer o B tender a A, você vai fazer a região externa se aproxima da região interna, e os limites de integração acabam o quê? Se aproximando muito um do outro, vão ficar muito próximos. E é, na verdade, com limites muito próximos, simplesmente você faz a integral de A até A. A integral de A até A é zero. Então, resultado. Se a gente usar a própria definição de diferença de potencial e fizermos a integral de A até B para A próximo de B, que seria a região imediatamente abaixo, uma região imediatamente acima, esse A, a integral de A até A daria zero, e o resultado é que o campo fora é igual ao campo dentro, ou seja, o campo imediatamente fora da superfície é igual ao campo imediatamente dentro da superfície. Isso aconteceu com a esfera, a casca esférica, isso aconteceu com a esfera uniformemente carregada, isso aconteceu com o disco, né? Então você vê que o potencial tinha o mesmo valor dentro e fora. Agora ele tem uma descontinuidade também, apesar do valor dele dentro e fora serem iguais, observe que existia uma descontinuidade na derivada daquelas funções, né? A função, no caso do disco, eu lembro muito bem, dela tinha um pico, né? Um pico acentuado. Como é que a gente interpreta aquele pico? Simbora. Eu vou pegar aqui que o campo, ele é menos o gradiente do potencial, tá? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. E aí, certo? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou pegar agora a gente falou agora há pouco aqui, que o campo fora, né? Que eu volto lá, ó, o campo fora, menos o campo dentro, né? O vetor campo elétrico fora, menos o vetor campo elétrico dentro, é sigma por epsilon 0n. Aí eu vou pegar uma canetinha aqui, só para você se ligar. Eu vou trocar o quê? Vou trocar esse campo por quem? Vem cá comigo. Vou trocar esse campo aqui e esse campo, ambos por quem? Pelo mesmo gradiente do potencial. Tá certo? Vou fazer isso. Trocar esses dois campos por menos o gradiente do potencial. Resultado, olha o que acontece. Fica assim, ó. Campo elétrico. Fica aqui, ó. Campo elétrico. Fora, que vai ser menos o gradiente do potencial. Eu já peguei aquele sinal de menos que fatorei. Menos o campo dentro, que é menos o gradiente do potencial também. Ó. Então, fora e dentro. Né? Tá certo? E o que é o gradiente? O gradiente é como aquela função escalar está variando. Como a gente está pegando aqui a direção normal, é como se eu, de repente, fizesse aqui um produto escalar dos dois lados. Eu pegasse aqui, ó. Eu fizesse aqui, ó, um produto escalar dos dois lados, né? Aqui por N, claro, N por N, produto escalar daria 1, e o produto escalar aqui fora, né? Aí eu faço a lei distributiva, né? Faço o produto escalar com a lei distributiva e resultado. Esse gradiente na direção normal é a projeção dele, como é que o potencial varia na direção normal? Eu vou chamar isso de del V del N, ou seja, del V del N é a variação do potencial na direção normal à superfície. Por exemplo, na esfera, a direção normal à superfície seria o quê? Seria a direção radial. Então, você pode verificar isso, eu recomendo, tá? No caso da casca esférica, né? Você pode pegar essa expressão aqui, ó. E no caso da casca esférica, pegar a derivada daquele potencial na direção normal, que seria a direção radial, né? Certo? Deriva em relação a R e divide por R, claramente, né? Isso, tá? Deriva, como é que ele varia na direção radial, pega a região fora e a região dentro, deriva essas diferenças, essas derivadas, e sinal de menos volta para lá, ó. Isso vai ter que ser quem? Menos sigma por epsilon zero. Então, a descontinuidade do potencial, né, da derivada daquele potencial, é igual a menos sigma por epsilon zero, tá? Então, no caso da superfície esférica, tem uma descontinuidade, são diferentes, tá? Agora, pode fazer isso em casa para verificar? Faça em casa para treinar? Faça no caso da casca esférica, da esfera uniformemente carregada. Faça isso no caso da esfera uniformemente carregada, que você vai ver o que é que vai acontecer. Bom, pessoal, eu acho que por hoje aqui é só, né? A gente falou aqui de alguns exemplos, né, de potencial elétrico, tá certo? E a gente falou de potencial elétrico no caso de um disco, de um anel, né, de um aro, né? A gente depois fala de uma superfície esférica, uma casca esférica, e depois mostramos aquelas descontinuidades e aqui provamos, né, que essas descontinuidades estão
diretamente associadas com a densidade o quê? Superficial de carga, tá certo? Essas condições são importantes, são chamadas condições de contorno. Então, quando a gente for lá no próximo capítulo falar de técnicas especiais, a gente vai precisar falar dessas condições de contorno de novo, tá bom? A gente vai explorá-las mais uma vez. Mas, por enquanto, o que a gente acabou de mostrar é que essas condições de contorno, elas explicam claramente aquelas descontinuidades, claramente o potencial tem o mesmo valor, dentro e fora, mas a sua derivada em relação à direção normal fora da superfície e dentro da superfície, ela apresenta uma descontinuidade que é proporcional também ao próprio sigma por epsilon zero, né? Proporcional à densidade de carga. Então, por isso é só, pessoal, tá? E até a próxima aula, tá? Um abraço a todos, bom final de semana.